Como reprogramar o inconsciente? Eu ensinei uma técnica num vídeo de que é possível reprogramar, de como reprogramar o inconsciente. Entretanto, eu gostaria de enfatizar o fato de que o nosso cérebro possui duas maneiras de trabalhar. Ele utiliza o sistema digital e o sistema analógico. Os computadores convencionais, eles foram desenvolvidos a partir do sistema digital, sistema binário de certo, errado, bem e mal. E daí surgiu o sistema Assembler e muitos outros sistemas foram desenvolvidos a partir desta lógica. Acontece que este sistema ele não permite uma terceira opção, é sim ou não. Ou você vai por um lado ou você vai para o outro. E a maior parte dos nossos programas foram desenvolvidos, eles foram instalados dentro de nós na nossa infância, até os 7 anos de idade, quando a criança está num estado frequencial θ. O que é o estado frequencial θ do cérebro? É um estado de sonolência, é aquele estado entre a vigília e o sono. É quando você vai dormir e quando você acorda. É um estado em que você não questiona, aquilo simplesmente entra em você como se fosse uma verdade. Aquilo é instalado no teu cérebro, no que nós chamamos na psicologia de inconsciente, o seu subconsciente. E no nosso subconsciente e o nosso cérebro inconsciente, ele não questiona. Ele toma simplesmente como verdade qualquer situação. E como a criança aprende? Ela aprende observando, ouvindo. Não adianta você fazer algo escondido. Não adianta você dizer para ela o que é certo e errado. Ela vai entender o que você faz, não necessariamente o que você fala. Só que existem 3 formas de aprendizado. Aquilo que você vê tem uma frequência. Aquilo que você ouve tem outra frequência. O que você vê, ele cria um impacto no inconsciente muito maior do que aquilo que você ouve. Então, se você fala, não faça isso, e a criança está vendo que você faz aquilo que você está dizendo para ela não fazer, rapidez, aquilo fica muito mais facilmente impregnado no inconsciente desta criança. E ela vai crescer com tendência a desenvolver os mesmos hábitos que adquiriu do pai. Situações, vivências, né? E sensações. As sensações, então, elas são muito maiores, muito mais fortes, sobretudo quando a criança está no ventre da mãe. Todas as impressões que a mãe adquire do ambiente, transformado em tristeza, raiva, alegria, satisfação, prazer, repulsa, todas essas impressões estão entrando no inconsciente desta criança que ainda está no ventre da mãe. Então, às vezes, ela já nasce se sentindo eventualmente rejeitada, abandonada. E além das programações relacionadas a essas questões, como por exemplo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a origem de todo o mal, ou eventualmente a criança presencia o pai e a mãe brigando por causa de dinheiro e ela tem uma impressão muito ruim com aquilo. Então ela começa a achar que o dinheiro pode ser de fato um problema. E quando você cresce baseado nessas memórias, boas ou ruins, acerca de qualquer assunto da vida, o teu cérebro inconsciente, ele desenvolve mecanismos de defesa, de evitar que você vivencie essas situações desagradáveis, que você considerou como desagradável. Resumindo, no final das contas,
O teu cérebro entendeu que o dinheiro é sujo, ele vai fazer de tudo para manter o dinheiro afastado de ti. Se ele chegou à conclusão de que um relacionamento traz aborrecimento, ele vai fazer de tudo para sabotar seus relacionamentos. Se ele entendeu que as pessoas não são confiáveis, ele vai fazer de tudo para te manter na retranca e ter dificuldade de desenvolver um relacionamento saudável com as pessoas. Ou mesmo sabotar esses relacionamentos. E aí tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. É por aí. Se uma criança nasceu num ambiente farto, onde tinha facilidades, onde havia prosperidade, essa criança tende a desenvolver, a crescer com hábitos saudáveis relacionados à prosperidade. Se uma criança nasceu num ambiente onde presenciava dor, sofrimento, desentendimentos, agressões, violência, essa criança tende a desenvolver o hábito da violência, de achar que o mundo é dos mais fortes. Se ela se desenvolveu num ambiente de traição, ela também pode se tornar aí uma pessoa que trai por uma questão de defesa, ou seja, antes que eu seja traído, eu vou trair. Ela acha que isso é um hábito normal entre os humanos. E a mesma coisa se dá no que se refere à saúde. Se ela se desenvolveu num ambiente onde ela presenciou avós, ou mesmo pais doentes, deitados numa cama, dependentes de outras pessoas, ela pode desenvolver também, medos e, consequentemente, atrair situações relacionadas, medo de ficar numa cama, de depender de alguém, ou eventualmente o medo de não ter alguém para cuidar dela, ou ainda o próprio medo fazer com que ela vá constantemente ao hospital fazer exames para saber se está saudável ou doente, porque ela já está preparada, programada para ficar doente. Veja a que ponto chega. Então é fundamental fazer uma limpeza, uma mudança nessa programação mental e emocional, a fim de que você possa então encontrar os mecanismos, os caminhos sinápticos cerebrais de saúde, prosperidade, de bons relacionamentos, enfim. E nós fazemos isso com nossos pacientes. E por aí vai. Sem falar nas memórias e nas heranças ancestrais, que aí fica para um próximo vídeo, ok? Então, se você gosta desse assunto, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de deixar um like e assista ao vídeo da reprogramação, a técnica de reprogramação que eu ensino no canal. Gratidão. Shalom.